Eu cumprimento a todos que estão nos ouvindo, mesmo através das redes sociais. Que Deus abençoe tudo na paz e no amor do Senhor Jesus. Amém? É muito importante quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos quanto Deus nos ama e a forma que Ele nos defende. Eu estava meditando aqui agora há pouco, Deus me levou a estes versículos no capítulo de Isaías, Isaías 54, e no versículo 14, 15 até o 17, que diz o seguinte: com justiça será confirmado e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também dos espantos, porque não chegarão a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim que se ajunta contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruí-lo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar-se contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aqui Deus está dizendo que Ele não quer, Ele não manda as coisas más para nós, mas Ele criou o ferreiro, Ele criou o mal, mas não permite que esse mal venha nos atingir. Quando Ele permite, é porque nós estamos distantes da presença de Deus. Ele diz aqui, eu criei, olha bem, primeiro Ele diz assim: com justiça será confirmado, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegarás a ti. Aí Ele vem mostrando que Ele nos protege de todas as circunstâncias, dizendo assim: eis que poderão vir-se a juntar-se, mas não será por mim que se ajunta contra ti, cairá por amor de ti. Aqui Ele diz: o inimigo ele se ajunta, mas não que Deus mandou, não que Deus criou aquilo para nós. Ele diz: eis que poderão os inimigos se ajuntar contra nós, ele se levanta contra ti, mas não alcançará, ele diz, por amor de ti. Então ele diz aqui: todo o tempo eu estou cuidando de você. Amém. O versículo 15 diz, o versículo 16 diz: eis que eu criei o ferro, o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruí-lo. Portanto, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Olha bem o que ele diz, né? Ele criou o ferreiro que faz a ferramenta, mas Deus não criou o ferreiro para fazer a ferramenta para fazer o mal, né? E sim o bem. Agora, geralmente as pessoas saem fora do plano de Deus, e quando as pessoas saem fora do plano de Deus, não é que Deus quer que você erre, né? Deus não quer que você faça o mal, mas às vezes a pessoa faz porque não é por Deus,
mas porque o inimigo se levanta contra ti. Ele criou o ferreiro para fazer uma ferramenta para fazer a obra. Agora, que obra é essa que você vai fazer? Deus criou o homem para fazer a obra de Deus. E qual que é a obra que o homem está fazendo hoje? É muito difícil, é muito complicado. Mas ele disse assim: eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo, e prepara a ferramenta para fazer a obra. Mas ele disse assim, com zelo sobre nós, Deus diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então significa, a pessoa pode se levantar contra você de todas as formas, como ele quiser, da forma que ele pensar, que ele imaginar, mas não vai prosperar, não vai te vencer, porque Deus está contigo. A pessoa pode falar de você o que quiser, mas não vai adiantar, porque ele mesmo disse assim: e toda língua, olha bem, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Então nós temos a obrigação e o direito por Deus de repreender e condenar todas as setas malignas, toda palavra contra nós. Nós temos o dever e a obrigação e a obediência por Deus de condenar aquilo que não é verdadeiro contra nós, amém? Nós o condenaremos. Toda língua que se levantar contra ti, diz o Senhor, tu as condenarás. Então eu repreendo essa língua maldita que se levanta contra mim. Você tem que condenar, irmão. É uma obrigação, é ordem de Deus. Você não vai ficar ouvindo, porque quando Pedro falou para Jesus: Senhor, tem misericórdia de ti, que isso não vai acontecer. Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás, Então, o Senhor Jesus não permitiu. Nós não podemos permitir condenação injusta contra a nossa vida. Toda fofoca, toda mentira que se levantar com você, você pode repreender. E eu repreendo em nome de Jesus essa língua amaldiçoada, maligna, que não te prosperará contra a minha vida. É uma obrigação, uma ordem nossa de nos defender, porque aí Deus vai entrar com providência. E quando Deus entra com providência, o linguarudo está perdido. Pode ter certeza disso. O linguarudo que se levantar contra você injustamente vai pagar as consequências. Perturba, atrapalha a gente um pouco, atrapalha, mas vencer você jamais. Entendeu? Ele disse muito claro: tu os condenarás em juízo. Olha bem, em juízo, hein? Não é brincadeira, não. Esta é a herança do servo do Senhor. Qual é a herança do servo do Senhor? É a autoridade para repreender tudo aquilo que não presta. Amém? Deus nos dá poder e autoridade em nossas palavras para repreender as línguas mentirosas, para repreender toda a ferramenta que se levanta contra nós, toda a batalha que se levanta contra nós. Essa é a herança do servo do Senhor. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aí é onde Deus faz a justiça. Agora, falar em justiça, irmão, é um negócio muito sério. Por quê? Quando nós pedimos a justiça divina, nós temos que estar com a nossa vida no altar. Entendeu? Porque Deus não é injusto. Deus não pode fazer uma justiça para mim se eu estou em falha, se eu sou injusto. Então eu tenho que estar com a minha vida no altar para me pedir a justiça de Deus. Aí, porque Deus vai fazer justiça pelo justo, não pelo injusto. Se eu não devo, se eu não tenho nada, Deus vai me defender. Mas se eu sou errado, se eu sou injusto, Deus não pode me defender, não. Porque Ele é fiel. Ele é justo, Ele é verdadeiro. Então, quando pedimos justiça de Deus, nós temos que pensar 2 vezes antes de pedir. E ver se a nossa vida está no altar. Se não tiver, dá um jeito de colocar ela.
Porque Deus não vai fazer justiça para nós se nós sendo injustos. Então, quando nós conseguimos uma batalha, vencemos uma batalha grande, porque Deus fez justiça na nossa causa. Aquela viúva que foi perturbar o juiz lá, que Jesus disse, pregou, dizendo, viu o juiz iníquo. O juiz não respeitava ninguém, nem Deus, nem homem, nem ninguém. Ele não dava atenção para nada. Mas aquela viúva foi lá e falou, Senhor, faz justiça pela minha causa. Ele era a pessoa que tinha que fazer. Mas ele não deu ouvido. Foi a segunda, terceira, quarta e ela não desistiu. Então, porque a vida dela estava no altar. Ela sabia o que estava pedindo, né? Aí o juiz chegou num ponto que ele disse, mesmo que eu não temo a Deus, olha o que o juiz diz, mesmo que eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum, mas hei de fazer justiça para essa mulher para ela parar de me importunar, né? Isso significa o quê? O crente verdadeiro que confia não pode desistir, irmão. Você tem que perseverar na presença de Deus e perseverar na sua busca. Mas é impossível para o homem, mas para Deus não. Deus não tem nada que seja impossível que Ele não possa fazer para nos abençoar. E aqui ele mesmo diz que todas as ferramentas, olha o que Deus diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por que não prospera? Por que essa ferramenta não vai funcionar contra a nossa vida? Porque Deus está na direção. Tinha um senhorzinho bem idoso, quando eu estava lá em Brasília. Ele era um obreiro pobrezinho para aqui. E ele, irmão, todo dia ele atravessava um pedaço escuro, perigoso para ir para a igreja, mas ele não deixava de ir. Todo dia de culto ele estava lá, né? Às vezes o mesmo apóstolo Doriel falava, irmão, o caminho que você passa é muito perigoso, vem de dia, irmão, não vem de noite não, que é perigoso. Ele disse, eu não posso vir de dia, apóstolo, eu só posso vir à noite, então, mas o culto eu não posso perder. Aí ele ia. Um dia os bandidos cercaram ele, atiraram nele, ele estava com a Bíblia encostada no ombro, no peito assim, matou em cima do coração de uma mão abençoada. Bateu, atravessou a Bíblia inteira, parou na última capa da Bíblia. A bala parou. Ele caiu de medo, não foi do tiro, ele caiu de medo. Mas quando ele foi ver, não, a bala parou na última folha da Bíblia. Aí ele mostrou, levou a bala lá na igreja, mostrando para o missionário, para o apóstolo, o que tinha acontecido. O outro falou, esse cara não morre não, isso aí tem corpo fechado. Não é que ele tinha corpo fechado, ele tinha Jesus na vida, né? Quem tem Jesus na vida é assim, a arma projetada contra ele não funcionou. Quando eu estava lá, quando eu fiz mesmo uma campanha lá, que o rapaz foi atirar em mim lá dentro da igreja, a bala não saiu. Por quê? Porque a ferramenta preparada contra mim, ela não prosperou. E eu fui lá e ganhei o pistoleiro para Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E assim foram vários que se levantaram contra a minha vida. Mas Deus está sempre na direção. Agora, por quê? É confirmação da palavra do Senhor. Toda arma preparada contra ti não prosperará, ela não vai funcionar, irmão, né? Então, por quê? Porque Deus está no controle da situação. Eu gosto muito de dizer para os irmãos que Deus está no comando e no controle da nossa vida, né? Por quê? Porque é verdade. Se Deus está no controle da vida do ímpio. Se Deus não tivesse no controle da vida do ímpio, Satanás já tinha levado tudo isso para o inferno, né? Mas não levou até agora, porque Deus está no controle e Deus está aguardando que essa pessoa possa se converter e servir a Deus, para que essas armas não venham prosperar contra eles. Entendeu? É muito perigoso, às vezes a gente vê muito crente fofoqueiro por aí, mas é um perigo, porque olha bem, o Senhor disse o que aqui? A língua
que se levantará contra ti, tu as condenarás. Né? Ela não tem força para te atingir. Ela vai querer tentar te ofender, tentar te diminuir, tentar te envergonhar, mas ele disse muito claro: toda língua que se levantará contra ti, em juízo as condenará. Né? Então, a língua que se levantar contra mim está repreendida e amarrada e queimada em nome de Jesus. A língua maligna vai ficar sem falar, porque Deus é poderoso para nos abençoar. É para condenar? Vamos condenar. Amém? Porque é ordem de Deus. Agora, não podemos fazer coisas sem que nós não tenhamos razão ou certeza. Amém? Por isso nós temos o Senhor Jesus, que a Bíblia diz lá na Epístola de João, que nós temos diante ao Pai um advogado, né? Justo, para nos advogar contra a nossa vida, para nos perdoar nossos pecados. Mas esse advogado vai virar juiz, e como ele é conhecedor de todos os momentos da nossa vida, ele vai saber se nós merecemos entrar na glória ou não. Entendeu? O que tem de crente que vai ficar batendo o queixo lá fora, né? Criticando às vezes até o pastor porque não corrigiu ele, né? Porque, olha bem, às vezes o pastor dá uma bronca no membro hoje, ele sai bravo da igreja, sai até da igreja, né? Por causa de uma repreensão de uma coisa que é real, né? Mas quando ele estiver lá do lado de fora, excluído por Jesus, ele vai dizer: por que eu não ouvi o que o pastor falou? Né? Se eu tivesse ouvido agora, não teria condenado. A pessoa não quer a repreensão, não. Mas ele pode, às vezes, deixar de receber uma repreensão e receber uma condenação eterna. Então é melhor ser repreendido. Eu não deixo repreender, não. Se eu não repreender, eu repreendo mesmo, né? Gostou bem, não gostou, fazer o quê, né? Mas eu sei que lá na frente, lá na presença do Senhor Jesus, vai valer aquilo que você zelou pela alma, pela vida da pessoa. A pessoa dele não gosta de obedecer, irmão, mas a correção que o pastor dá na nossa vida é para zelo da nossa alma. É o amor que ele tem pela vida, pela alma, pela pessoa. É que ele não quer que aquela pessoa viva errado, né? Mas as pessoas não gostam de viver certo, né? Então tem que ver então a razão que a gente fala. Agora, obrigar não tem como, né? Porque a Bíblia diz que cada um presta conta de si diante de Deus. Mas não vai chegar diante de Jesus e dizer assim: o pastor não me falou, eu não sabia disso. Por que o pastor não me falou? Então não seja covarde, não, você tem que falar. Amém? Amém, Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade. Vamos estar orando para Deus abençoar o pessoal que está nos ouvindo agora. Glorioso Deus e eterno Pai, aonde quer, meu Deus, que se encontre uma pessoa, Jesus, triste, abatida, enferma, desorientada, Jesus, nesse momento, Pai, entra com providência, repreende todas as sendas diabólicas, repreende toda opressão maligna, repreende, meu Deus, todas as doenças, como câncer, AIDS, diabetes, meu Deus, enfermidades diabólicas, seja destruído pelo poder de Deus. E nesse instante, Jesus derruba por terra todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, tudo aquilo, meu Deus, que move, Pai, e atrapalha a vida do teu povo. Entra com providência agora, Jesus, entrando nos hospitais, nas UTI, nas CTI, nas enfermarias, nos manicômios, meu Deus, libertando e abençoando o teu povo. Senhor, nesse instante, Pai, converte, meu Deus, o coração dos presidiários neste momento, e em nome de Jesus, Pai, possa que ele seja, meu Pai, alcançado por Ti, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.